engenheira civil com 25 anos de experiência organizacional em estruturas metálicas, coordenadora de estruturas metálicas na Engenharia, MBA em liderança humanizada, analista comportamental, coach, mentora, palestrante especialista em liderança feminina, embaixadora da Divine Académie Française des Arts, Lettres et Culture, coautora dos livros Ferramentas de Coaching, Comportamento Humano, Sem Limites, uma abordagem comportamental e de terapias integrativas, e Quais de mim você procura? Mulheres mentoras. Por favor, eu tenho o prazer de receber Sheila Lamour. Salva de palmas, pessoal. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês, representando a Engenharia. Estou lá há pouco mais de 6 anos. Eu vim da Medabio, da Textil, um escritório de projetos, e a minha vida profissional toda trabalhando com estruturas metálicas. Então, nós vamos falar hoje sobre as soluções integradas, né, para uma performance de excelência. Bom, vou pular a apresentação aqui, que o Gabriel já fez, e vamos falar vou apresentar um pouco a A1 para vocês. Tá? A A1 ela foi criada em 2000, um escritório de projetos, né, focado em instalações industriais. Também foi criado a A1 Agro nesse mesmo ano. Em 2003 foi criada a A1 Industrial, uma fábrica pequena, lá na região do Pinheirinho, em Curitiba. Em 2015 foi feita a nova sede do grupo, onde a gente tem a estrutura de engenharia e a fábrica. Isso é em Araucária, fica na região metropolitana de Curitiba. Em 2018, foi criada a A1 Energia, fabricação de turbinas. Em 2022, a gente abriu um escritório aqui em São Paulo, a nossa segunda sede. Né? A princípio, ele começou como um escritório comercial para atender nossos clientes, e hoje a gente tem equipe multidisciplinar aqui. E esse ano, a A1 completou seus 25 anos, né, de fundação, e foi criado, então, o Grupo A1, que compreende a A1 Agro, a A1 Engenharia, a A1 Energia e a A1 Industrial. Bom, a sede, né, do escritório, a gente tem aqui, lá em Curitiba, na região metropolitana, a gente tem uma estrutura para projeto, que a gente tem salas de coworking, além de toda a estrutura multidisciplinar, né, das equipes. Nossos clientes têm condições de ficar dentro do escritório da A1, acompanhando os projetos. Então, é uma estrutura bem bacana de projeto. Aqui em São Paulo, a gente tem um espaço bem grande agora. Né? A gente tem mais de 60 pessoas no escritório. E estamos ampliando, então a estrutura começou a crescer aqui também. Ali um pouquinho, né, a imagem da nossa estrutura, Curitiba e aqui São Paulo. Então, resumindo, né, começou em 2000, como eu falei, e hoje a gente tem o grupo, né, dividido na A1 Engenharia, a A1 Industrial, a A1 Energia e a A1 Agro. A A1 Agro produz algodão, fibras de algodão e grãos, milho e soja. A estrutura Fabril tem uma capacidade média de 250 toneladas mês, mas ela é destinada mais a estruturas, vamos dizer assim, um pouco menos produtivas. Né? Uma grande produção da fábrica lá são os skids para tubulação, além de pipe racks, outras estruturas aqui para A1. Nós não temos uma ligação direta entre o projeto básico que a gente faz e a fábrica. Então, é a critério do cliente. Né? A gente pode ofertar um serviço conjunto, mas, normalmente, é uma opção separada.
Então, eu cuido da parte de estruturas metálicas da engenharia de projeto básico. São CNPJs separados, são diferentes. Existem projetos que a gente até trabalha em conjunto, né? Fica mais fácil, é mais produtivo, a gente já tem toda a interface ali interna, mas são estruturas diferentes de projeto, né, com a fabricação. Então, nós temos os principais produtos, né? Os expus de tubulação, suportes, soluções modulares, pipe racks. A Energia, né, ela é focada em cogeração e recuperação de energia, então, focada na fabricação de turbinas de vapor de condensação. Então, é um mercado interessante, né, para fazer aproveitamento nas fábricas. Então, a gente está unindo, né, o útil ao agradável aqui. Os principais produtos, então, são esses sistemas de geração de energia, recuperação, viabilidade, monitoramento e assistência técnica, né, dessas instalações. Bom, falando de A1 Engenharia, né, que é o meu nicho lá. Então, desde 2000, né, ela foi criada com softwares, né, de integração, atendendo, né, principalmente a plantas industriais de papel e celulose. Foi o mercado inicial. Então, a gente trabalha muito em conjunto, integrando, né, todas as disciplinas. Atualmente, a gente tem em torno de 250 pessoas trabalhando em projeto, né? As 60 pessoas aqui em São Paulo, o restante em Curitiba, fora alguns em trabalho remoto. Então, a nossa demanda tem crescido bastante na parte de projeto, a gente diversificou um pouco o mercado também. E é um desafio trabalhar com equipes grandes, né, e multidisciplinar. Então, nós já temos mais de 500 projetos entregues, 2 milhões de homem-hora executados, né, uma média de produção. Hoje, a gente trabalha, então, saímos só da exclusividade de projetos de papel e celulose, trabalhamos com energia, siderurgia e mineração, pórticos e terminais, petroquímico, offshore, químico e agroindustrial, que tem crescido bastante essa demanda, né, de projetos. Dentro do projeto básico, então, da engenharia de projeto básico da A1, nós temos divididas as multidisciplinas, né? A parte de estudo de viabilidade conceitual. Então, a gente tem sido solicitado bastante por clientes que querem fazer esses estudos de viabilidade, né? Vamos fazer a fábrica, vale a pena ou não, quais os custos. Então, isso envolve, são estimativas, né, baseadas na experiência que a gente já tem, mas demanda também o projeto, né, de viabilidade. A gente precisa, no caso da estrutura metálica, lançar algumas estruturas, pré-calcular, fazer uma pré-engenharia, né, para ver se é viável ou não o cliente executar esse projeto. Aí nós temos a disciplina de civil, que é dividida em arquitetura, civil concreto, estruturas metálicas e sistema de combate a incêndio. Então, eu faço parte dessa divisão aqui, coordenando a equipe de estruturas metálicas. Nós temos a disciplina de elétrica, instrumentação e automação, comissionamento e startup, a engenharia de processos, que é onde tudo nasce, na verdade, né? Começamos aqui, mecânica e tubulação, que nós chamamos de instalações industriais, e a parte de gerenciamento e fiscalização de obra. Então, as soluções, né, da A1, baseadas em dados, trabalhamos com a metodologia BIM. Alguns clientes já nos exigem isso, então, implantamos. Estamos numa fase, né, de implementação. Trabalhamos também com os padrões de indústria 4.0, garantindo essa interoperabilidade, né, das disciplinas e das etapas, né, de projeto, de execução. Então, isso assegura, né, esse fluxo de informações que é necessário para o bom andamento de um projeto, para ele ser um projeto de sucesso. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de performance. Então, lá na A1, a gente tem clientes com uma visão um pouco peculiar. O que acontece? Eles nos exigem prazos curtos, soluções
muito especiais, de qualidade, né? E custo baixo. Eu imagino que ninguém tem esse tipo de problema com o cliente, né? Acho que não. Só o tempo todo, né? Ah, sim. Então, e o que gera isso? O nosso triplo desafio, né? Os prazos mínimos, ter a melhor solução com menor custo. Então, isso está gerando é o que o mercado nos exige, né? Essa integração dos prazos menores, às vezes são semanas e não meses, né? Então, cada vez está mais acelerada essa necessidade de entregas. Essa solução técnica superior de desempenho, de conformidade normativa, da construtibilidade. Então, a gente precisa dar atenção ao todo para que funcione, né? com excelência. E o menor custo da estrutura. Em relação à metálica, né, o peso do aço, menos horas de fabricação, menos problemas de montagem, né, tem que facilitar a montagem e obra, e menos retrabalho. Então, em relação a isso, esses são elenquei aqui os nossos maiores desafios hoje. Capacidade técnica, a gente consegue, embora esteja difícil no mercado a gente conseguir profissionais experientes hoje, né? Mas capacidade técnica também se desenvolve. O problema está onde? Como fazer acontecer. Então, aqui são as necessidades, né? Tempo, custo, qualidade. E o que nos atrapalha para que dê certo, então, a gente atender essas necessidades do mercado? A comunicação falha, tá? E fragmentada entre as disciplinas. Nós temos lá, então, esse problema da interface. Por quê? A estrutura metálica ela depende do processo que vem antes. Literalmente, né, da disciplina de processos, a disciplina de instalações industriais, que vai fazer tubulações, os equipamentos, para nós, então, fazermos a metálica atendendo essas necessidades. E, nesse caminho, aí, até chegar na metálica, se perdem muitas informações, ou não chegam, né? Então, a gente precisa quase que adivinhar as necessidades, né? Adivinhar todo o processo que aconteceu ali. Então, são falhas, né? Uns briefings que não foram registrados. Como otimizar, como juntar todas essas informações com equipes grandes, com projetos grandes, né? Então, é muito segmentado. O trabalho acaba acontecendo como silos, né? Cada disciplina. Estou fazendo o meu trabalho sem saber o que vai impactar para a disciplina que vai continuar isso. Então, isso é um dos maiores problemas que a gente tem, que são as falhas de comunicação. Falta de informações concisas, de cargas, de layout ou definições tardias de equipamentos e fornecedores. Então, com essa pressa toda que a gente tem de fazer projeto hoje, está tudo atropelado. O cliente ainda está comprando equipamento, não tem a informação, o layout não está definido ou está mudando, né? A gente tem casos que estamos já mandando para a fábrica, está mudando o layout, né? Então, é um problema sério. Isso, quando a gente tem essa falta de informação, de cargas, principalmente, é um problema, porque ou a gente vai superestimar as estruturas, ou subestimar, ou vai modificar. Então, é bem complicado, né, a gente trabalhar com isso. Falhas no planejamento de atividades, inconsistente entre disciplinas. Por incrível que pareça, isso acontece. Tá? Então, por mais que a gente evite, a gente saiba, existe uma sequência lógica de trabalho. Né? O problema é que a gente tem uma demanda lá da civil em campo, que está começando antes, e a metálica tem que enviar as informações, tirar da caixinha lá, né? Adivinhar e mandar. Mas a sequência lógica ela tem que existir para a gente poder mostrar para o cliente. Eu não consigo emitir, eu não consigo passar a minha parte aqui sem ter essas informações antes. Então, é um dos problemas, né, de planejamento. E a falta de padronizações de seções, de ligações, tipologias e estrutura. Então, acontecia, né? Decisões unilaterais. O projetista está acostumado a fazer um certo tipo de ligação,
está acostumado a fazer a estrutura de tal jeito, sempre fiz assim. Quando a empresa cresce, a gente começa a admitir várias pessoas de outros setores, de outras empresas, de outras culturas, né? E vai perdendo um pouco o que é o projeto da empresa, qual que é a nossa tipologia, né? Então começou a ter de tudo, né? Tudo diferente, tudo um pouco. Então, falta de padronização é um caso sério, porque não tem como a gente ser produtivo e manter qualidade sem padronização. Então, os impactos diretos, né, dessas falhas que a gente mapeou, que são as piores para a gente no projeto, é a questão dos prazos, mais ciclos de revisões, de reprocessamentos, a demora para definições que poderiam ser priorizadas, né, padronizadas. O custo, porque ou a gente tem um sobrepeso de estrutura, né, pela falta de informação, a gente passa a ser mais conservador nas considerações, para cobrir esses riscos, né, ou horas de retrabalho, né, porque quando a gente recebe a informação, a gente vai ter que adequar a estrutura, se ainda for possível, né, e horas improdutivas, que é o difícil de mensurar, né? Eu preciso calcular uma estrutura, mas eu não tenho informação. Eu estou aguardando. Eu vou fazer outra. Parei aquela para pegar outra na sequência. A produção é a mesma? Não. Estudar a estrutura que eu vou fazer. Chego ao ponto que eu não tenho informação, parei, começo de novo. Então, são horas improdutivas, não aparece, a gente não consegue mensurar o tanto, né, que a gente perde nisso, mas acontece bastante. Então, é bem preocupante. E a questão da qualidade, né? Não conformidades, os clashes, porque acontece bastante, gente. A gente está fazendo metálica lá, daqui a pouco instalações mudou a encaminhamento de tubulação. E se ninguém avisa, tem um clash e vai pegar lá na obra depois, né? Então, isso é um problema sério de clashes e soluções não assertivas ou não otimizadas. Porque veja, se eu vou fazer uma estrutura que é fixada num equipamento que eu não tenho informação ainda, eu não sei qual o limite que eu posso ter de carga apoiada nesse tanque, por exemplo. Aí eu fiz a estrutura. Aí veio o projeto depois, né, a gente faz com premissas, e ele tem um limite muito baixo de cargas que eu posso apoiar. O que acontece? Eu vou ter que começar a fazer outros pontos de apoio. E fica uma estrutura que parece uma aranha daí, né? Cheia de pontos de apoio. Aí você bate o olho. É uma solução boa, adequada, de qualidade? Não. Só que, em função do prazo, da correria, acaba acontecendo. Não é o ideal. Então, e isso gera uma imagem ruim, né? A gente até brinca, às vezes, os engenheiros de obra pronta depois vão questionar, né? Por que ficou assim? Mas é que ninguém sabe o antes, né, que a gente passou para fazer. Então, tudo isso que acarreta o prazo, né? Os prazos ficam comprometidos, sobrepeso em estruturas e retrabalho. Então, o que fazer, né, para resolver esses problemas, esses maiores problemas? Então, a gente passou a fazer uma análise. O que é possível nós fazermos, né? Embora muita coisa a gente dependa dos outros, do cliente, né, de outras informações, mas o que nós, podemos fazer para minimizar? Então, para minimizar em relação às falhas de comunicação, de falta de informações, do planejamento inconsistente e da falta de padronização. Então, nós passamos a adotar algumas soluções. Em relação à comunicação, a gente precisa da integração técnica. A gente não pode trabalhar as disciplinas como silos independentes que não se comunicam, né? É difícil porque estão em etapas diferentes do que a gente, cada disciplina está com a sua demanda, com seu cronograma, mas a gente precisa dessa integração. Então, essa integração técnica, a gente costuma... existe uma disciplina que vai ser a mandante, né? Normalmente, instalações industriais é a que mais tem envolvimento no projeto como um todo, né? Tubulação. Então, é alguém dessa disciplina que vai olhar o todo, que vai ver que processos está atrasado, está impactando em fluxograma para poder lançar tubulações. Vai ver que tubulações está faltando emitir as cargas para a metálica poder fazer a estrutura. Vai ver que a metálica está trabalhando num item que pode impactar lá na civil para fazer o estaqueamento em obra.
Então, o integrador técnico ele vai unir tudo, as nossas necessidades, independentes de cada disciplina, as necessidades da e as necessidades do cliente, porque mudam também, né? Então, a gente tem que integrar o todo. Então, a gente tem reuniões periódicas interdisciplinar. De cada projeto, mais ou menos uma reunião por semana, para tratar dessa interface, né? Das dificuldades, dos clashes, das informações que uma disciplina precisa da outra, tá? Para alinhar. As reuniões periódicas com o cliente também é necessário, mas isso tudo aqui são reuniões técnicas, fora a reunião gerencial, porque aqui a gente precisa definir projeto. Eu preciso definir com o cliente o equipamento ou qual que vai ser a sequência. E a implementação da metodologia BIM. Então, a gente tem projetos que já estão sendo implementados e unifica as informações, são colocados no modelo federado, vai juntando. Temos as issues, né, que são preciso de uma revisão da tal disciplina, então está direcionando. Embora tudo isso funcione lindo e maravilhoso, mas ainda dependa da proatividade das pessoas colocar as informações. Nada, nem tudo é gerado automático. Então, ali, de novo, voltamos para a comunicação. É uma conscientização dessas necessidades. E, em relação às informações, nós precisamos fazer a coleta de dados. Nós, brasileiros, temos um hábito de começou um projeto, sai todo mundo correndo fazendo, sem pensar, sem planejar como deveria fazer, sem fazer coleta de dados. Aí você começa e não tem informação. Vou para outro item. Então, isso é muito importante, né? A gente avaliar as restrições, quais os limites, as necessidades de todos os envolvidos, ter esse pensamento crítico, tá? Ter um plano de informações, o que, quem, quando, em qual nível de detalhe cada informação precisa existir. Se eu vou fazer uma plataforma que vai atender uma válvula, ela eu preciso de uma plataforma de acesso ou vai ter manutenção? Eu não posso chegar para o calculista a estrutura lá sem saber para que serve, o que ele vai considerar de carga. Então, nós temos que fazer um levantamento, né? Chegar com o pacotinho com as informações que precisam. Os marcos de congelamento, né? Esses gates para congelar premissas de cargas e layout. É importante a gente situar as equipes desse congelamento, né? Porque eu preciso emitir uma estrutura, porque a civil está precisando, não pode mais mudar o encaminhamento de tubulação. Então, a gente tem que ter essa conscientização. E as mudanças do cliente. Né? A gente precisa, no mínimo, conscientizar. Não que vai resolver, que eles não vão mudar nada. Né? Mas a gente teve um projeto recentemente, que nós estávamos com um cronograma alinhado com a sequência, né, de prioridades que o cliente passou, e, daí a pouco, descobrimos que a civil estava do outro lado do projeto, fazendo estaqueamento lá do outro lado. Nós fazendo pipe rack de um lado e civil estaqueando do outro. Como que a gente soluciona? Muda as velas, aí direciona e vamos tentar retomar. Então, está no nosso poder definir? Não. Aí é com o cliente, mas a gente precisa conscientizar, né? Que tem já no início, você tem certeza? O nosso cronograma, essas prioridades estão de acordo com a fábrica, a necessidade? Ok, mas está de acordo com a civil? Então, a gente precisa forçar um pouquinho o cliente a nos dar esse apoio. E o alinhamento de definição de premissas em conjunto com o cliente. Acontece muito direto, a gente não tem informações de equipamentos. Né? Mobiliza todo mundo? Não, porque nós estamos comprando e essa compra demora. Porque tudo é custo hoje em dia. Né? Então, são compras muito bem analisadas, negociadas, e acaba demorando essas informações. Então, a gente acaba tendo que definir premissas, mas em alinhamento com o cliente. Tá? Um projeto recente, a gente alinhou com o cliente, era uma ampliação da fábrica, então as premissas foram, não, nós vamos fazer igual a outra linha existente. Ok. Na hora da compra do equipamento, talvez em função de custo ou não, tudo diferente. Retrabalho. O cliente sabe, né? Nós vamos retrabalhar, mas o prazo não muda. E esse é o problema. Né? A gente tem que continuar atendendo. Em relação a planejamento,
esse alinhamento com o PMO da empresa é muito importante, né? Como eu falei, dos cronogramas estarem alinhados, considerando os predecessores, os sucessores, é muito importante. Só que é a bendita da pressa, né? A gente fecha um projeto, tem que sair o cronograma, o cliente quer semana que vem, você tem que analisar. Cada um vai olhar a sua disciplina, qual é o prazo que está ali. A gente, né, precisa analisar o antes, o depois, para quem que eu tenho que enviar a informação. Eu vou ter informação naquela data que eu preciso enviar para a civil? Precisa ter essa análise, né, bem crítica. E o alinhamento com o cliente, justamente por causa dessas prioridades, né, para não mudar, para a gente não ter as surpresas. Em relação à padronização, aí entrou a questão das ferramentas de integração. Então, em 2021, logo após pandemia, aí, teve uma baixa de carga lá nos projetos de Metallica, e a gente criou uma OS, um projeto interno de melhorias, né? Quando está uma baixa, é hora de limpar a casa, né? Então, o que a gente tem que melhorar? Porque no dia a dia a gente melhora algumas coisas, né, que está ali, mas aquela mudança toda com uma análise precisa de tempo. Então, a gente criou uma OS, foi um projeto mesmo, com prazo, com metas, e implementamos padronizações, melhorias em desenhos e tal, mas a gente focou na implementação dessa integração entre o modelo, né, como a gente usa o Tecla, o CIA e o IDEA para as ligações. Então, como o Vitor falou, né, toda mudança gera um desconforto. Isso é fato. Mas é hora de testar. Então, a gente entrou em contato com a Beamworks, a gente teve uma ajuda muito bacana do Rodrigo Couto, passamos a fazer vários testes, né, com o Tecla, a Tecla para o CIA, CIA para o Tecla, com IDEA, e nós analisamos, constatamos que, sim, haveria benefícios com o uso dos softwares integrados. A gente usava o Strap antes, né? Então, essa ida e vinda de informações de um software para o outro acaba sendo quase que manual, né? Então, não tem confiabilidade. Esse foi o fator até principal da nossa escolha, né? Isso ajuda porque nós importávamos um cálculo do Strap e tinha que verificar item por item, se estava na inércia certa, se estava com o perfil certo, e, mesmo assim, corre o risco de não estar, né? É muito manual. Então, o ganho de tempo nisso é gigante, e fora essa confiabilidade, né? Aqui eu trouxe um exemplo do nosso projeto. No nosso projeto, esse aqui é o nosso que a gente está fazendo, o projeto básico, é esse que está fabricando. Então, um exemplo, né, da estrutura modelada no Tecla, a estrutura que foi enviada por CIA, então é muito rápido, né? Quem usa o CIA sabe que alguns ajustes ali a gente já tem, né, os templates, enfim, as considerações de cargas, tudo. Aí a gente tem as ligações modeladas no Tecla e as ligações do IDEA. Nessa etapa aqui, na 1, depois que a gente fez uma padronização, a gente conseguiu escolher o que a gente faz primeiro. Mas eu vou chegar lá depois nessa parte. E aqui, o nosso projeto executado. Fabricação da ISEC, tá? Vou fazer propaganda. Ficou um buraquinho aqui, eu queria uma imagem igual, mas eu pedi a foto ontem lá da obra, não estava montada e tal. A foto está ao contrário do ângulo ali, mas dá para ver que aqui nós temos, né, as ligações bonitinha, conforme foi modelado, conforme foi calculado, e são padrões da 1, tá? Então, em relação à padronização, biblioteca de perfis, né? Do Tecla, do CIA, elas se conversam, elas são iguais, a gente não tem nenhum ajuste, então, padronizado. A gente precisa dessa interoperabilidade, né? Então, o mapeamento de perfis compatibilizados e parametrizados. A biblioteca corporativa, que a gente chama, que é um catálogo de estruturas pré-dimensionadas. A gente já tinha isso antes, mas nessa etapa de projeto interno que a gente fez, a gente reformulou esse catálogo, né? Então, são estruturas mais simples, por exemplo, uma plataforma, eu sei para que ela serve, eu sei a dimensão, eu tenho vários
critérios ali para selecionar e eu tenho ela já pré-dimensionada. O cálculo faz apenas uma verificação, se tiver alguma alteração, alguma particularidade. Então, a gente ganha tempo. O projetista já sabe que ele precisa usar o catálogo, exceto em estruturas atípicas, né, obviamente, que não vai consultar. E nós fizemos uma biblioteca de ligações, com as famílias customizadas e parametrizadas no IDEA e no Tecla. Tem os limites de aplicação, as considerações de parafuso, de solda, né? E, assim, a gente fez igualzinho. A biblioteca que a gente tem no Tecla é a mesma biblioteca do IDEA. E a gente fez um catálogo, os projetistas já sabem a tipologia de ligações que a gente usa, em função de perfis, das considerações que o nosso calculista estabeleceu. Então, ele já vai direto e depois é feita uma verificação. Os templates de análise, né, de configurações personalizadas no CIA. Então, isso é muito bacana. O CIA dá essa opção, né, da gente personalizar as nossas considerações com as malhas, combinações, e enfim. Então, aqui um exemplo como que a gente fez. Tá? Então, o nosso calculista, isso é uma parte do nosso definição aqui, definiu, né, essas ligações típicas que a gente usa em função dos perfis. Essas ligações foram todas modeladas num modelo padrão que a gente tem no Tecla. E foi criado o catálogo, né, dessas ligações, então, pela tipologia. Não sei se fica muito claro para ver aqui, mas nós temos até o número da macro, né, do Tecla, para que tipo de estrutura ela serve, a descrição, e a gente nomeou, ela tem um código. Cada ligação dessa, em função do perfil, ou seja, ela tem um código. Aí, esse código, as ligações foram lançadas e foram salvas com esses códigos. Então, a gente já tem elas prontas no Tecla. E aqui no IDEA, as mesmas tipologias. Então, o que a gente faz? Dependendo do nosso cronograma, a gente tem essa flexibilidade, tá? Do cronograma ou da necessidade, enfim, como que está a demanda de projetista e a demanda de calculista. O projetista já modela as ligações usando o catálogo, que ele já vai saber o tipo da ligação que ele vai aplicar, e o calculista vai fazer a verificação no IDEA, ou vai o modelo unifilar para o CIA, e o calculista já define também as ligações, padrões, e manda já para o Tecla, manda para o projetista. O nosso calculista ele tem uma licença do Tecla e ele já vai testando a ligação, né? Porque não é simplesmente aplicar. A gente tem a questão de detalhamento. Pode ser que uma nervura, alguma coisa está atrapalhando, não vai dar certo para montar, fica ruim de fabricar. Às vezes escapa alguma coisa. Acredito que sim, né, Vitor? Às vezes escapa. Mas a tendência é que minimize bastante esses problemas. A gente já vai testando as ligações no Tecla. Então, isso otimiza bastante, né? Essas idas e vindas diminuem muito. E também uma das melhorias que a gente implementou é foco na melhor solução. Porque a gente não pode engessar processo padronizando 100% e ela não ser a solução mais adequada para o projeto. Então, essa análise conjunta das estruturas entre o projetista e o calculista durante a fase de concepção. Porque, como eu falei, né, a tendência é, vamos começar. Pega um tag lá, o responsável, o projetista vai fazer, sai fazendo, chega para o calculista e não é a melhor solução. Não é a ideal estruturalmente, ou não é ideal para o fabricante, ou não é ideal para a montagem. Então, antes de sair fazendo e calculando, chegando nesse processo, a regra é, o projetista conversa com o calculista para definir a melhor solução. É difícil de mensurar e é difícil assim, fazer adaptar isso, porque o projetista está ali para fazer aquele tag, o calculista está fazendo outra estrutura. Ele tem que parar um pouquinho aquilo que ele está fazendo para conversar com o projetista para definir. Vai atrapalhar um pouquinho o que ele está fazendo? Vai, mas assim a gente tem um ganho extraordinário com isso. Difícil de mensurar, mas tem, a gente sabe que tem. Então, a regra é essa. E a definição da melhor estratégia para o projeto e não somente para a disciplina. Então, a gente, nessas reuniões técnicas interdisciplinar, a gente precisa conscientizar as outras disciplinas que nem tudo que é melhor
para tubulação, é melhor para metálica, é melhor para civil, ou é melhor para fábrica, ou é melhor para montagem. Então, a gente tem que entrar no consenso do que é o melhor para o todo. Né? O cliente ele precisa ter a melhor solução, ele nos exige, e é o ideal. Agora, isso a gente foca bastante agora dentro das disciplinas, que, às vezes, porque tem como é que eu vou chamar isso? É mania das pessoas, né? De achar que a metálica resolve tudo. A metálica parece massinha de modelar, né? A gente se adapta a tudo. Nem sempre. Então, precisa entender que, depois que o projeto está finalizado ou já está fabricando, a gente sai consultando, né? Putz, vai mudar a tubulação, em que etapa está? É possível ainda? Se não é mais, a tubulação vai ter que dar um jeito de desviar, de tirar esse clash, enfim. Algumas modificações são, sim, necessárias, porque, por exemplo, o equipamento que foi definido depois não tem jeito. Mexeu no dimensional, o tanque aumentou, vai ter que mexer nas estruturas, né? Mas não dá para fazer tudo. Nós tivemos um caso esses dias, nesse projeto que a gente está fazendo, que a equipe de estaqueamento estava chegando na região que estava indefinida ainda, né? Não estavam todo consolidadas as informações de equipamento. Precisava, porque não dá para deixar o pessoal de estaqueamento parado. É um custo muito grande para a obra, né? Então, a gente fez uma reunião junto com o cliente, definimos como seriam as premissas, definiu os pontos, né, onde seriam as colunas, e beleza, fizemos um pré-cálculo ali com premissas, foi para civil e estaqueou. Na reunião, num review que teve com o cliente, mudaram algumas coisas. Aí precisou aumentar, botar coluna. Não, espera aí, não dá mais, está estaqueado. Voltaram atrás e tiveram que mudar, embora, assim, esse é o problema da comunicação, né? Todo mundo sabe que não pode mudar, mas alguém lá, desinformado, foi lá e mudou. Então, teve que voltar. Então, a gente precisa cuidar disso, precisa entender quais são as necessidades do todo. Bom, vamos falar, então, dos resultados, né? Em relação ao prazo, nós temos, em média, uma diminuição em torno de 25% no lead time de projetos com essas bibliotecas e as integrações automatizadas. Tá? Em relação ao custo, nós tivemos uma diminuição em torno de 15% por redução de retrabalho, pela padronização e pelas automatizações. Isso é bem significativo. Né? Em relação à qualidade, nós tivemos uma diminuição de em torno de 20% em relação a revisões e correções. Então, dentro do nosso projeto de metálica, daquilo que é possível a gente melhorar, nós tivemos esses resultados. Claro que tem impactos, tem coisa que vem do cliente e que é inevitável. Né? Em relação à produtividade, nós tivemos em torno de um aumento, né, em torno de 20% na velocidade de detalhamento, usando, né, a maioria das ligações com templates. E, na rastreabilidade, nós temos 100% dos nós críticos com relatório do IDEA anexado ao dossiê do Tecla. Então, tudo que tem no Tecla, tem no CIA, tem no IDEA. Está tudo mapeado. Então, não tem nada perdido, não tem planilhas à parte, não tem outros métodos, né, que a gente tem informações, está tudo no modelo de cálculo, tudo rastreado. Então, nós criamos hoje, na um processo com tecnologia. Nós criamos um ecossistema, né, que a gente tem relatórios, listas, modelos com essa rastreabilidade de ponta a ponta. Temos a integração real entre a análise do cálculo, as ligações e o detalhamento. A gente fala detalhamento, mas é um projeto básico detalhado. Eu não estou entrando no mérito de detalhamento e fabricação. Temos bibliotecas que transformaram a expertise em escala. Né? A gente deixa de fazer o processo artesanal para um processo confiável, automatizado. Né? Temos transparência nos entregáveis e nos dados, nos registros, e o foco em custo total, levando em consideração a engenharia, a fabricação e a montagem. Então, nem sempre a ligação é a melhor para determinado fabricante, mas é a melhor para montar, que é o custo maior. A gente já teve até uma discussão interna na né, junto com o nosso fabricante lá. Não, mas essa ligação não é produtiva. Eu, sim, mas pensa na montagem. A um projeto básico, eu preciso levar em consideração as duas coisas. Poderia fazer ligações mais simples ainda para projetar, mais tranquilo.
mas eu não posso pensar só no meu quadradinho de projeto, eu preciso levar em consideração o todo, o benefício para o projeto, para a obra, né? Temos os padrões e as bibliotecas como base, então não precisa começar do zero tudo, a gente não precisa inventar a roda em cada projeto, nós já partimos de soluções pré-definidas para ganhar tempo, para ganhar produtividade. A integração técnica e processual, né? Então é muito importante essa integração dos processos. As decisões amparadas por dados, então não são escolhas, né, do tipo da ligação que eu vou fazer, eu gosto mais dessa, o fabricante gosta mais dessa, não, a gente tem um critério já estabelecido. Nós temos ligações que são típicas da A1, por exemplo, a IP-REC, a gente já tem as nossas tipologias de ligação, levando em consideração o todo. E as entregas repetíveis com qualidade, né? Como eu falei, não precisa começar do zero sempre. Então, quando o CIA, o IDEA e o Tecla trabalham de forma integrada, sai o artesanato e entra o sistema. E foi aí que a gente transformou, né? Não é nada rápido. Veja, a gente está desde 2021 fazendo essa integração. A gente consulta, a gente enche o saco, não está funcionando, mas a assistência deles é ótima, tá? Eles retornam. Ainda tem um pouquinho de probleminha no retorno do IDEA para o Tecla, mas acredito que vai melhorando, né? E a gente também não é nenhum processo definido engessado. A gente melhora a cada dia surge uma nova necessidade e são processos, mas precisa da conscientização do todo para que dê certo. Então, esse é o desafio maior, né? Que todo mundo tenha essa consciência da melhoria. Pessoal, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, do que a gente faz, do que a gente implementa lá. Aqui são os nossos contatos, esse aqui é meu celular particular, para quem tiver dúvidas, vamos trocar figurinhas, todo mundo tem a sua experiência, e fico à disposição para vocês. Tá? Obrigada. Obrigada. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Olá, tudo bem? Tudo bem, Sheila? Parabéns pela apresentação, pela sua carreira e pela sua abordagem do projeto de engenharia, né? Obrigada. Herbert aqui, da DRT Engenharia. Compartilhamos muito das suas abordagens, né? As nossas dores, né? Exatamente. Gostei bastante que você leva em consideração o aspecto das ferramentas, o aspecto técnico, né, do gerenciamento, sem esquecer as pessoas que estão envolvidas no processo, porque vejo que com a evolução que nós estamos tendo na engenharia, às vezes esquece um pouco das pessoas, do talento pessoal, do engenheiro, do projetista. Gosto bastante que você foca nisso e resgata essa mentalidade. Eu gostaria de te perguntar, e um pouco fazer uma provocação. Vejo que vocês têm implantado novas ferramentas, e tivemos aí, depois de 2020, com a popularização da inteligência artificial, dos chatbots, uma maior acessibilidade do engenheiro a linguagens de programação. Então, hoje nós temos uma certa o degrau de entrada, né, para você, um engenheiro, um calculista, conseguir começar a desenvolver programas autorais, ela é um pouquinho menor do que era antes. Então, a gente consegue começar a desenvolver rotinas em Python, em C#, conseguir acessar APIs de programas. E eu gostaria de saber como vocês enxergam isso como um facilitador da interoperabilidade dos programas, né? Algumas etapas intermediárias, né, entre essa interoperabilidade, Tecla, CIA, IDEA, o próprio SDS2 também. Vocês têm abordado isso? Têm uma visão de futuro com relação a isso? E como vocês enxergam que pequenos escritórios
podem se encaixar nessa nova possibilidade? Sim, a gente leva em consideração. Não abordei aqui, mas a gente tem uma tarefa para os nossos projetistas, né? A gente dá todo essa suporte para pesquisa, para implementar os APIs, as melhorias, inteligência artificial. A gente sabe que teve uma grande evolução, principalmente no Tecla, né? A gente vê que tem bastante melhorias. A gente usa bastante, tá? A gente já usava os APIs da forma antiga no Tecla para otimizar, para garantir repetitividade, automatização de muitas coisas. Pena que eu não coloquei aqui a apresentação, mas a gente desenvolveu APIs que lançam automaticamente plataformas poligonais, redondas, depende do cliente. A gente desenvolveu bastante coisas que aumentam a produtividade da modelagem, por exemplo. Tá? Fora catálogo, né, que é a primeira premissa ali para a gente começar a modelar, a gente tem esses APIs, essas automatizações. É muito importante, a gente precisa se adequar sempre, né, tá adequado ao mercado, às demandas, e é necessário. Então, eu vejo que hoje a nossa equipe, eu sempre falo assim que a parte pensante do projeto é a nossa equipe. A gente começou a terceirizar esse ano alguns projetos. É um desafio, é uma nova realidade. E a dificuldade que a gente tem encontrado, porque, assim, diferente do detalhamento de fabricação, que recebe um projeto básico, algo já pensado, e você vai modelar de novo, vai usar os desenhos para fazer as ligações, detalhes, mas foi pensado. Alguma coisa muda depois, mas ok. O nosso desafio é criar as estruturas dentro desse cenário todo de falta de informação, enfim. A gente teve uma experiência de terceirizar o todo, desde a concepção das estruturas, o cálculo e desenho. Complicado. Muito complicado, porque, embora tenha cronograma, as coisas não acontecem conforme o cronograma. Essas informações, meus predecessores lá, não acontecem assim, por uma série de fatores, né? Ou o cliente atrasou a informação do equipamento, processos teve um atraso para liberar fluxograma, não tem a tubulação, enfim. O terceiro, ele está esperando essa informação. E ele está com a equipe reservada para me atender. Quando eu faço interno, com a minha equipe interna, a gente brinca, né? Vamos fazer a dança das cadeiras. Eu não tenho informação para isso aqui, vamos fazer outra coisa. Então, a gente tem mais flexibilidade para isso. Então, a gente já começou a perceber que a gente tem necessidade de terceirizar, porque nós estamos com uma carga muito acima da nossa capacidade e tem dificuldade de contratação no mercado. Isso é uma realidade gritante, não tem. Então, o que nós começamos a fazer? A gente faz a concepção da estrutura, né, usando os recursos de otimização, enfim, e passa a terceirizar do cálculo para o desenho, para essa etapa. Porque a concepção é muito importante, e justamente porque a gente precisa daquela integração multidisciplinar. Com um terceiro fica mais difícil, ou ele vai ter que ficar disponível o tempo todo nas nossas reuniões ali para essa interface. Mas a questão de inteligência artificial, sim, e é isso que a gente quer, é isso que eu tenho incentivado a minha equipe. Nós precisamos de pessoas que entendam para usar a inteligência artificial, né? A gente não pode simplesmente criar soluções automatizadas sem critério, né? E nem tudo automatiza de fato, né? A gente precisa levar em consideração as particularidades do projeto. É aquela coisa, eu não posso engessar processo, né? Então, a A1 ela vem com essa cultura de ser solução, né? A gente tinha um slogan antes, A1 provedora de soluções. Então, tem que levar em consideração cada etapa, cada particularidade do projeto. A gente não vai... por exemplo, o sonho é fazer pipe rack padronizado, né? Você tem lá as distâncias, uma carga lá premissada e tal, e vamos fazer pipe rack. Pesado. O cliente não aceita. Então, hoje, a gente tem que refinar informações para ter um custo menor de fabricação também. Sim, a inteligência artificial vai ajudar, com certeza, mas nós precisamos ter as pessoas que estão na equipe hoje com uma visão mais crítica de projeto para atuar nisso. Não sei se respondi. Bom dia, Sheila. Bom dia. Obrigado pela apresentação, agregou bastante. Lucas, da Vista Engenharia.
Eu já tive a oportunidade de receber alguns projetos da ON lá no escritório, para o detalhamento, então já estou familiarizado com o trabalho de vocês, bem bacana. E lá no escritório, nós somos também um escritório de pequeno porte, trabalhamos com um fluxo muito parecido com o de vocês de integração. Eu vi que você conseguiu extrair bastante dado, né, das melhorias que você teve depois de aplicar esse novo fluxo, né, e conseguiu perceber diversos ganhos, né, de hora-homem, de custo e de velocidade nas entregas, né. A minha dúvida é, como gestor também de um escritório de projetos, a gente sempre tem essa dificuldade de acompanhar esses ganhos, né, principalmente que muitas vezes é difícil medir, né, o gasto de hora-homem, o custo da produtividade ali para um escritório de projetos, né, dado toda essa demanda que a gente tem, a correria. Então, fazer ter na ponta do lápis isso mensurado é muito complicado. Eu fiquei na dúvida de como é que você conseguiu, né, ter essa medida com essa precisão e se foi algo mais aproximado e se vocês fazem isso com algum tipo de auxílio, né, de um programa de gestão específico para escritório de projetos. É uma dúvida mais sobre gestão mesmo. São valores aproximados, porque eu não tenho software de gestão, então a gestão é manual aqui. É bem complexo para a gente fazer esse acompanhamento, mas quando a gente implementou essas soluções, a gente fez um projeto interno, mas é um projeto com todas as demandas, né? E com a apresentação de resultados. Então, não bastava eu adquirir um software, que tem um custo, eu precisava mostrar resultados. Então, esses resultados assim não é um resultado do todo. Não, eu tenho agora 20% de atividade mais rápido, né, meu projeto, eu consigo fazer 20% mais rápido, então eu posso encolher 20% do cronograma ali que vai dar certo. Não. Isso é o resultado dessa implementação. Sim, a gente ganha 20%, mas qual é a nossa opção? Investir mais no antes, na discussão, na solução pensada. Então, teoricamente, o meu processo ali ele continua, não vou dizer que é exato, continua tendo o mesmo tempo que eu levava antes, mas eu estou aplicando o meu tempo de forma diferente agora, porque a correria é a mesma ou maior sempre, né? Então, quando eu chego na etapa de cálculo, por exemplo, eu não vou perder tempo definindo, eu não vou perder tempo correndo atrás das informações, né, de cargas, enfim. Isso já aconteceu antes. Então, a etapa de cálculo ela é mais automatizada. Claro que existe, né, a etapa do calculista ali do seu critério, da sua análise crítica do projeto, né, do cálculo. Mas a gente tem valores aproximados. Esses valores são ajustados, né, na medida do possível. Vou te falar que hoje está muito difícil de eu ficar monitorando esses dados pela demanda que a gente está muito grande. Mas é aquela coisa, a gente precisa sair do nada para alguma coisa, né? Então, a gente tem dados iniciais que a gente vai incrementando e vai atualizando. Pode ser que seja um pouco menos, um pouco mais, mas, em média, são esses valores. Legal. Eu vou deixar até, então, uma sugestão para o pessoal da organização, aí, porque realmente eu acho que é uma dor que muito escritório de pequeno, médio, grande porte tem, né, que é esse acompanhamento dos custos para a elaboração de um projeto, porque a gente depende exclusivamente dos custos com pessoas e com softwares. Esse acompanhamento na ponta do lápis é muito difícil. A gente já testou lá no escritório alguns softwares de gestão, né? Tem um famoso aí que é o Naves, tem um que a gente está usando agora, que o Naves não deu tanto certo lá, mas eles ainda têm, né, algumas dificuldades ali para a gente conseguir realmente ter uma precisão. E eu acho que é um tema que todo mundo gostaria de se envolver mais e desenvolver melhor e saber realmente qual está sendo o custo e o lucro de um escritório de projeto. Pouca gente consegue ter isso com precisão. Quando eu vi seus números, eu fiquei curioso. Bem necessário, porque é uma demanda grande a gente ficar monitorando isso o tempo todo. Obrigado. Nada. Desculpa entrar na frente, mas só para pegar justamente o gancho, né, continuando o raciocínio,
Bom, primeiro, parabenizar pela sua brilhante apresentação, porque você assim, colocou de forma bastante sistemática qual que é o desafio, que você chamou de triplo desafio, né, que é o prazo, qualidade, né, e o custo, e também as soluções, né? Você menciona melhorar a comunicação, a gestão, né, da informação, alinhar os planejamentos, integrar ferramentas e processos. Quando a gente vê esses itens, integrar ferramenta e processo é o que está no seu controle e você fez. Muito bem. Os outros, você não tem tanto controle assim, porque depende de outros, né? Mas, mesmo assim, a dúvida que você tem é exatamente a dúvida que eu tenho, e toda vez que eu pergunto para os escritórios de engenharia, vem esse mesmo questionamento. Como mensurar? E você colocou claramente lá seus índices de performance, que, assim, respondendo, eu tenho essa mesma dificuldade dentro da minha organização. Como que a gente mede essa performance? Qualquer medida que você faça é melhor do que nenhuma. Acho que esse foi esse o ponto. Partimos de algum valor que a gente identificou. Porque é muito difícil medir, mas alguma ideia a gente consegue ter, e baseado nessa aproximação a gente pode ter uma direção. Né? Isso. E aí vem a minha pergunta. Aqueles fatores que a gente não controla, né? Como é que você lida com o acaso? Né? Como é que você lida com o aleatório? Como é que você lida com aquilo que você não consegue controlar? Da sua experiência, na sua perspectiva, o que precisa ser feito para melhorar esses pontos de comunicação, informação, planejamento? O que você vislumbra para poder melhorar isso? Porque esses problemas que você colocou aqui, a Michele colocou um pouquinho antes, são problemas no mundo inteiro. Né? Não é só seu, meu. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, no mundo inteiro. Né? E a gente sempre fica se perguntando como melhorar isso, qual que é a sua visão, qual que seriam os próximos passos que poderiam contribuir em melhorar ainda mais esses seus índices de produtividade baseado em coisas que você não consegue controlar definitivamente. Bom, baseado no que eu vejo no dia a dia de uma empresa multidisciplinar, tá? É preciso ter muito cuidado no registro das informações. Muito. Se você não registrar tudo, não vai ter informação nenhuma para mensurar nada. Então, dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. De novo, é disruptivo você moldar, não é moldar a cabeça das pessoas, mas conscientizar que precisa registrar. Não sou eu que faço tudo, porque é impossível, né? Então, meus projetistas, eles já, a gente tem começamos uma planilha, tá? E ela já está indo até para o cliente agora para identificar tudo. Então, eu tenho um tag da estrutura, eu tenho registro, né, de peso aproximado, tempo, né, que foi previsto em cronograma, é o tempo total. Porque para o planejador não interessa quanto tempo eu vou levar fazendo um estudo, porque eu tenho um processo interno. Né? A gente faz o estudo da estrutura, essa concepção, né? Aí vai para cálculo, volta para uma modelagem, para a gente aí fazer as ligações, tudo, vai para desenho, eu tenho etapas de verificação. Cada etapa dessa é mensurado o tempo para fazer. Então, baseado na experiência, todo mundo sabe, né, o quanto leva. E tem um registro de cada etapa nessa planilha. Eu tenho registro de holds, de atrasos, de problemas, quanto tempo ficou parado, ocioso, falta de informação considerada. É quase um diário, né, de obra ali, mas é específico para cada tag. Eu preciso registrar, por exemplo, a gente não consegue mensurar as horas improdutivas. É mais difícil, mas é isso. São as horas improdutivas que penalizam, né, as nossas entregas. Então, eu tenho um registro, se eu estou com uma estrutura em hold lá por algum fator, a data que eu paralisei, a data que eu retornei, eu tenho e vou usando isso como índices. Né? Então, eu tenho que parar semanalmente, dar uma olhada, fazer esses índices. Eu tenho um tempo previsto, por exemplo, vamos pegar o cálculo. Né? Eu tenho 5 dias para calcular um pipe rack. Eu levava quanto tempo antes? Eu levava 10 dias, não sei, estou chutando.
Hoje eu faço em 5, por quê? Porque chegou na etapa de cálculo, tudo já o pacotinho, né, pensado ali com as informações. Mas o calculista ele vai usar 5 dias do tempo dele para esse pipe hack? Não, porque ele vai estar lá na etapa de concepção já pensando, né, nisso. É difícil de eu colocar prazos intermediários para essas coisas, mas elas são necessárias. Então, assim, eu estou com esses índices definidos, imutáveis? Não, porque a gente está vindo com o registro de dados e aprimorando. Eu achava que ali era 25% de redução. Na verdade, não é tudo isso, é 20%, porque eu estou gastando com esse tempo de improdutividade, eu estou gastando com outras etapas ali que vão aparecendo no decorrer do projeto, no decorrer dos anos. É muito recente, a gente vê de 2021 para cá com essas ferramentas de integração e começando a monitorar. Eu tenho esses dados hoje, mas eles vão continuar sendo refinados. É um balizador, né, do que eu tenho registrado até hoje. Tem 100% registrado? Não. Eu dependo das pessoas colocar as suas informações. Eu dependo de cada projetista colocar lá quanto tempo ele gastou naquele projeto, quanto tempo ele gastou em outro, naquele mês. A gente tem um registro, né, diário de horas por OS. Se ele não apontar essas horas da forma correta, são dados que vão ficar distorcidos. Então, antes de tudo acontecer, e é o problema que eu vejo que é o problema mundial, é do universo, enfim, é falha de comunicação. Isso acontece na vida profissional, na vida pessoal, e assim, é aí que a gente tem que investir mais na conscientização dos problemas, das interfaces, dos registros, de tudo que a gente precisa de informação. E o que eu vejo assim na esse crescimento da empresa, é muita gente entrando, é muita cultura diferente, é muitos padrões diferentes, e vai se perdendo um pouco, né, daquela cultura que a gente tem, da maneira de fazer, da maneira de registrar. Então, os gestores têm uma grande responsabilidade de fazer acontecer, manter a cultura, manter o que a gente faz que dá certo, ou incorporar melhorias, por que não, né? A gente tem pessoas que agregam, mas depende muito dos gestores fazer isso. Eu sou bem perfeccionista nisso, de registrar, de planejar. Eu vejo que algumas equipes não têm registros, não têm definidos as etapas, e fica aquela coisa, né? Amanhã tem que entregar tal coisa, corre todo mundo para lá, vamos fazer. Não funciona assim. Então, para a gente ter dados, a gente precisa estar planejado certinho. É difícil? Sim, porque nem tudo acontece como planejado. Na verdade, a maioria das coisas não acontece como planejado. E aí tem que ter o registro. Importante aí, porque vai se perder informação. Eu tinha 5 dias, não aconteceu. Vai ficar para quando? Quando é que eu vou encaixar esse item aqui no meio do todo? Então, a gestão das equipes é muito importante. A gente começa a dar autonomia para as pessoas, né, para os projetistas. A gente está terceirizando agora, então eu coloco pessoas para cuidar, né, do projeto junto com o terceiro. Mas o gestor ele está por trás de tudo e ele precisa estar atento a tudo o que acontece. É desafiador. Quando a gente tem uma demanda muito grande, né, os problemas crescem. Mas a gente precisa dar mais atenção ainda. Legal. Muito bom. Na minha palestra de encerramento, esse é um dos tópicos que eu vou trazer para reflexão. Tem algumas opiniões sobre isso, a gente vai discutir melhor. Quem puder participar da palestra de encerramento é um dos pontos importantes. Legal. Qual que é a próxima pergunta? Sheila, sou Jadiel Beigo. Te conheço. Nos conhecemos, não pessoalmente. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu observo o seu currículo, né, e o que você pode compartilhar conosco. A gente tem um problema cultural, que nós somos muito técnicos, executivos, e a gente está focado sempre em fazer projeto. Fazer projeto, você tem que ir lá e comprar software. Mas no dia a dia, você não sabe quanto custa esse software e como diluir isso no custo do teu escritório.
Aí, a gente até aqui mesmo conversando, vários projetistas em empresas de engenharia, está todo mundo sem grana. Não tem dinheiro para reinvestir, o mercado pagando cada dia menos. Bom, aí nós vamos para a indústria, mesma coisa. Então, a gente já conversou aqui, várias empresas de estrutura metálica aqui, está todo mundo num gargalo. E tem trabalho. Então, eu percebo que há uma dificuldade comercial, de como se apresentar no mercado, como compor os custos e como se vender, né? Porque, às vezes, a gente tem uma construtora, um cliente final, que o cara fala, ó, é tanto que eu tenho para pagar. E a gente acaba aceitando, não sei porquê, se é cultura, se focado naquilo que a gente é apaixonado, né, de entregar projeto e tudo mais. O que eu gostaria de saber de você? Falando de gestão de pessoas, né? Você está há 6 anos na A1, é isso? Uhum. O que você pode compartilhar conosco, fora programas, fora resultado, o que você fez, ou o que você nos aconselha, a questão das pessoas? O que você implementou para que essas pessoas, para que esses seres humanos se comuniquem melhor? Teve um trabalho de RH, tem um trabalho de motivação, tem um trabalho de conversa pessoal, porque eu percebo que, assim, se nós não cuidarmos dos seres humanos no nosso segmento, nós não vamos para lugar nenhum. Uhum. Porque os softwares não vão fazer sozinho. O nosso segmento é um tipo que, assim, por exemplo, eu sei de amigos extremamente competentes, profissionais assim, de alto nível, e o cara está trabalhando de Uber. Ele não quer nem saber. Ele é apaixonado pelo que ele faz, mas não quer nem saber porque é valorização pessoal, é dinheiro. Então, assim, eu vi que você tem esse lado muito pessoal, muito humano, né? O que você pode compartilhar conosco das suas experiências nessa questão humana dentro de tudo aquilo que você falou? Obrigado. Bom, essa necessidade foi o que me motivou a me especializar em coaching, em liderança humanizada. Eu falo que hoje eu estou com o pé em cada canoa, porque eu trabalho com engenharia, amo, adoro, e eu faço no contraturno e mentorias, palestras, desenvolvimento pessoal, para desenvolver líderes ou equipes. Porque quando eu saí da produção, da parte de projeto e comecei a liderar pessoas, não é a parte técnica que era o problema. Você pode até pegar, eu falo de estrutura metálica, né, que saem da faculdade sem experiência nenhuma, né, vão aprender na prática, porque, infelizmente, a metálica, né, não é a preferência das pessoas, não é o foco da engenharia, é mais concreto, isso é fato. Então, eu sei que eu tenho que ensinar. Eles vêm com um pouquinho de base ali e eu vou ensinar a parte técnica. E vão aprender, uns mais fácil, outros menos, mais rápido, mais lento, mas vão aprender. O que é o diferencial? É o comportamento. Todo mundo sabe que a gente contrata pela técnica e demite por comportamento. E é aí que eu precisei me desenvolver. Como é que eu faço aquelas pessoas que agora estão sob minha coordenação, sob minha gerência, produzir aquilo que eu sei que tem que produzir e que é possível, porque eu já fiz. Como que a gente conscientiza? Tem fórmula para isso? Não tem. Pessoas são diferentes. O que eu faço, a minha metodologia de trabalho, da forma que eu fazia, que eu conseguia, não adianta que eu não vou conseguir programar a cabeça da equipe fazer igual. Não vai. Então, quando eu comecei a liderar, eu comecei a sofrer com isso, né? Eu fazia um cronograma que era possível entregar, não acontecia. Porque as pessoas, antigamente, tinha aquele conceito, né? Você entrou na empresa, deixa os teus problemas para fora, e aqui você vai trabalhar, esquece. Saiu da empresa, deixa os problemas da empresa e não leva para casa. Mentira. Seres humanos, a gente não consegue separar a vida pessoal da profissional desse jeito, né? Não somos robôs programáveis. Isso é um fator. Cada um tem uma perspectiva de vida, tem um entendimento. O que é crescimento para mim não é para você. Né? O que é motivação para mim não é para você. E não adianta eu motivar
Eu brinco, né? Tipo, C&A e Renner, vamos lá, equipe, né? É assim que eu vou motivar? Não. É o dia a dia, como que eu me comporto como gestora deles, como que eu encaro as dificuldades, como que eu encaro os desafios. Quando a gente fala que liderança é exemplo, eu vou começar a palestrar sobre liderança, que entrou no meu assunto. Quando a gente fala liderança é exemplo, é fato. É que nem educar uma criança, um filho. Não adianta você falar para ele não fazer, você fazer, e ele vai ver, ele vai fazer igual. É a mesma coisa. É inspirar. E como é que eu inspiro? Dizendo como fazer só? Não. E eu envolvo as pessoas no dia a dia, nas decisões. Porque não adianta eu ter consciência que precisa ter essa comunicação, que precisa registrar lá na planilha, e as pessoas não entenderem da mesma forma, elas não se conscientizarem disso. Então, todo dia acontecem problemas com as pessoas. Todo dia, putz, aqui deu errado, não sei o quê. Gente, lições aprendidas. Eu não vou punir, né? A gente usa tudo o que acontece como melhoria, como um fator de melhoria. Olha, se a gente tivesse registrado isso aqui, a gente não estaria com problema. Se a gente tivesse pensado melhor antes, tivesse consultado a outra equipe, então eu faço eles enxergarem o problema. É a partir dos problemas que a gente consegue melhorar. Agora, se eu não tiver consciência, acontece, é normal, isso sempre aconteceu, faz parte do projeto. Não, cara, ou vou chamar atenção. Não pode fazer isso. Por que não pode? Né? É que nem criança, se eu só disser que não pode, ele vai continuar fazendo. Precisa entender. Então, é complexo lidar com pessoas, isso é fato. Né? É complexo. E é esse lado humano que os gestores precisam desenvolver mais. E nós, engenheiros, somos muito técnicos. Então, assim, foi uma quebra de paradigma quando eu comecei a me desenvolver nessa parte de humanas. E eu adorei, tanto que agora eu faço as duas coisas. E assim, eu constato a cada dia tudo aquilo que eu estudei e continuo estudando, porque eu gosto, acontece. Às vezes, não é que assim, eu sei tudo que eu estudei, eu ponho em prática. Não, é no dia a dia. Você vai acontecendo, você vai, se eu agir desse jeito com essa pessoa aqui, vai dar certo. Eu mapeio o perfil comportamental das pessoas. Eu faço análise comportamental, então, eu olho para cada tipo lá da minha equipe, eu sei qual é o perfil dele, eu sei como eu tenho que atuar com ele. Tem uns lá que eu posso delegar, que, beleza, eles são proativos, vão fazer, já sabem, metodologia. Tem outros que eu tenho que pegar na mão, por mais que estejam lá há 30 anos. E não vai mudar. Só que eu, gestora, tenho que ter consciência disso. Eu tenho que saber como lidar com isso. Então, está muito nas mãos dos líderes isso. Conscientizar. As pessoas não se conscientizam por conta. Né? A gente tem, por exemplo, um especialista lá na equipe de estrutura metálica, que é uma pessoa experiente, que está lá para olhar, para acompanhar o que cada um está fazendo. Mas eles não me consultam. Eles não vão consultar, não vão perguntar aquilo que nem eles sabem, que é uma dúvida, que pode estar errado, que pode não ser a melhor solução. Cabe a nós olhar, passar o olho, bater, conversar e prestar atenção nas pessoas. Se você presta atenção nas pessoas, se você faz uma leitura corporal, no mínimo, você vai entender se a pessoa está bem ou não está. Vamos lá tomar um café? Vamos conversar? O que está acontecendo? É muito difícil. Falar que assim, eu faço isso todo dia, o tempo todo? Não. As demandas da gestão são grandes, né? Números, cronogramas, orçamentos. Olhar para as pessoas, a gente precisa criar esse hábito. Falar, às vezes, não dá tempo. Putz, eu ia tomar um café com o fulano, nem deu tempo hoje. Mas amanhã eu vou? E vou. Não é da forma que eu gostaria ainda de dar mais atenção, mas é preciso, dentro do possível, você entender as pessoas que estão no teu time. Senão, não vai acontecer essa conscientização. Eu poderia falar horas aqui. Pode me ligar, tá? Mas, assim, a gente precisa olhar para as pessoas. Não tem software, não tem inteligência artificial que consiga fazer um projeto sozinho. Não tem. Porque, quando chega no CIA para calcular, é aquele processo todo que a gente fez antes. Colher informação, questionar, trocar ideia, né? Chegar num consenso da melhor solução. A inteligência artificial não vai fazer isso. Nós não temos projetos que a gente consiga fazer tudo padronizado, botar em prática e pronto. Não tem. Cada projeto é diferente.
tem uma peculiaridade, tem uma particularidade, o cliente é diferente, as exigências são diferentes. Precisa das pessoas. Pode ter o melhor software, mas se a pessoa não souber tomar conta do processo para dar os inputs no software, não vai adiantar nada. Então, depende da gestão. Sheila, parabéns pela apresentação. Obrigada. Da A1. Eu já trabalhei com a A1 em outros projetos, lá no passado, e esse específico eu vi uma evolução muito grande, porque todas as ligações estão muito bem definidas, o projeto muito bem detalhado. Então, eu vi que subiu de nível. E parabéns, se você demonstrou por que subiu de nível. Obrigada. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica. Um exemplo só disso, nós recebemos um projeto recentemente, semana passada, para executar, de uma outra empresa de engenharia, onde não tinha nenhuma ligação definida. E na cabeça do cliente, a empresa de engenharia teria que definir essas ligações. Imagina como é que está hoje o projeto. De vocês, já passei por isso. De vocês já está tudo bem definido. Então, parabéns aí. Minha pergunta é a seguinte: quando você criou aquelas parametrizações daquelas conexões, você usa o esforço de cálculo do CIA ou você utiliza uma porcentagem da capacidade dos perfis para definir as conexões? Como que você funciona? Estava nas minhas anotações, eu não olhei, né? Esqueci. Aquele catálogo que a gente criou, ele está considerado em torno de 75% da capacidade do perfil. Uma média. Por isso que passa por uma verificação de cálculo. Porque eu posso ter mais esforço, menos esforço, que eu posso otimizar, né, para ficar mais enxuta a estrutura. Então, partimos desse início, desse pré-lançamento, e depois é verificado. Exceto ligações secundárias, que a gente sabe que não vai fazer diferença, né? Mas é dessa forma. Mas vamos saber seu feedback. Importante, a gente está trabalhando junto aqui e realmente, eu prestei atenção nas consultas técnicas, foram poucas. Em relação ao tamanho do projeto, foram bem poucas. Fiquei feliz. Que bom. Bom ter seu feedback. Oi, Sheila, tudo bem? Eu sou o Flávio Bitelli. Já trabalhei com vocês com consultoria aí para a A1 até. Não tive oportunidade de conhecer lá dentro da A1. Minha pergunta é o seguinte: sobre qual que é a tua percepção sobre a capacitação técnica das empresas de projeto grandes? Porque o que eu vejo, eu vou dizer, eu trabalhei em um monte de empresas grandes. Eu trabalhei na Engevix, trabalhei 11 anos na Jacopoire, ou seja, eu tenho conhecimento e depois trabalhei num fabricante. E qual é a diferença que a gente vê? Empresa de projeto, normalmente grande, não investe na parte de a capacitação técnica. Infelizmente, não mesmo. Quem investe é quem vende o produto, porque precisa, está na concorrência. E isso é uma falha que eu vejo. Hoje eu dou aula num curso da IPOSA e eu acho estranho isso, porque aonde deveria se investir mais é onde não investe. Por exemplo, na Jacopoire, quando eu trabalhei 11 anos lá. Sabe quantas vezes a gente saía para ver alguma coisa, fazia? Não dava tempo, não fazia, ficava só fazendo no batidão, fazendo as coisas. Entendeu? É óbvio que depende do profissional. Se o profissional ele quer aprender, aprende. Mas não tem muito investimento, então eu acho isso esquisito. Eu queria saber o que você acha da percepção genérica. E agora o Vitor foi também colega meu, né? Conheço ele há muitos anos. Parabéns, então, pelo que ele colocou. Não tive nenhum contato mais próximo agora com a A1, não conheço. Mas fale um pouco da A1 e do que você vê no mercado como um todo. Porque, às vezes, a gente vê... O que acontece? Mais ou menos que eu sou o cliente. Quando eu contrato uma empresa grande, eu imagino que eu vou receber o melhor. E, às vezes, não recebo. A gente, quando vai ficando maior, eu sou agora consultor nessa área. Quando a gente vê as coisas, a gente vê que tem um gap ali, meio esquisito. Era mais isso que eu queria saber só. Mas, de qualquer forma, eu não tive oportunidade de te ouvir a tua palestra, porque eu estava na outra, infelizmente, não ouvi. Mas, parabéns, de qualquer forma, a uma empresa que, quando eu estive lá, achei muito bacana, eu conheci o pessoal de vocês. Inclusive, fiz um projeto que era uma consultoria lá para o Sismo, lá no Chile, aquela do Chile lá, foi isso. Mas era mais isso que eu queria saber de você, tá bom? Obrigado. Obrigada. Então, o que eu vejo hoje em dia? A dificuldade de conseguir profissionais capacitados. Por isso que, assim, eu recebo inúmeros currículos de projetista, por exemplo.
que sabe modelar no Tecla. Isso não é projetar. Então, eu sou bem criteriosa nas contratações. E eu vejo assim, eu tenho experiência, trabalhei, modelei, né, interrogo bastante nas entrevistas. Mas é diferente, porque nós criamos as estruturas, não é o detalhamento e fabricação. Você tem que entender para que serve aquela estrutura. Todo aquele levantamento de dados que a gente tem que fazer, a pessoa tem que fazer e tem que entender o que ela está fazendo, para que serve. E está difícil de conseguir gente assim no mercado. Está bem escasso. Eu tenho visto na e a gente brinca, só tem cabeça branca. Tá? Porque os novos, falta muito preparo, muito. Primeiro que assim, as escolas técnicas elas estão deixando de existir. Então, antes a gente vinha, né, de um técnico de edificações, já começava a ter um pouco de entendimento, né, de estruturas, alguma coisa, não vinha tão cru. Na faculdade, falando de estrutura metálica, é pouco, muito pouco. Eu tive a graça, vamos chamar assim, de estudar na UPF, lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, e o meu professor de estruturas metálicas foi o Zacarias, que acho que acredito todo mundo já ouviu falar. Isso. Mas eu não interagia. Sim, no foco, né? Metasa, Medabil. Eu comecei na Medabil. Mas ele puxou bastante a parte de estrutura metálica no curso. E o que eu vi assim, nos meus colegas, né? A gente tinha que fazer um projeto, né, de estrutura metálica. Todo mundo copiava. Era um galpão, só mudava os valores, as dimensões lá. Eu sentei com ele e falei, eu quero fazer diferente. Eu peguei um prédio de múltiplos andares de escritório e projetei com ele. E assim, a gente se encontrava, às vezes, no posto de gasolina, depois da aula, de noite, para ele me dar as dicas como fazer. Eu aprendi. Mas a maioria dos alunos detesta a estrutura metálica. É complicado, é chato, é concreto, obra é mais tradicional. Então, a gente vê que da faculdade... Eu tenho entrevistado pessoas para contratar que, assim, né, estrutura metálica eu quase não vi, e daí era online. Teve um que teve a capacidade de dizer, eu nem escutava. E esses são os profissionais que estão chegando no mercado. Então, a tem uma preocupação. A gente tem a chamada Universidade A1, que a gente tem vários cursos, vários treinamentos lá. Depende da proatividade das pessoas. A informação está lá. Fora isso, falando de estrutura metálica, tá? Estou falando da minha equipe. Junto com esse projeto que a gente fez de melhorias, de padronizações, a gente fez vários treinamentos para isso, para puxar, para melhorar a qualidade dos projetistas. Entender por que ele tem que questionar, saber qual que é, o que ele está fazendo de estrutura. Não é aleatório, não é um quadradinho que é uma plataforma simples. Vai bater, vai ter manutenção, precisa espaço, tem que entender de projetar. Então, a gente procura, eu puxo bastante pela equipe, o nosso calculista ele faz esses treinamentos, vou dizer que poderia, ultimamente a gente tem feito pouco, mas está lá na previsão para a gente fazer. Por isso, a gente precisa elevar. O que a gente está fazendo lá na agora, além disso? Além de treinar os profissionais que a gente já tem. A gente criou a Escola 1. A gente está ensinando a desenhar. Então, a gente abriu, é gratuito, eles ganham janta, eles têm lanche, vêm de noite, depois do trabalho. Então, é ensinado desde o desenho básico, vistas, o básico mesmo, e a gente vai subindo de nível, vai direcionando aquele que quer para instalações industriais, mexer com tubulação, mexer com mecânica, e para civil, ou concreto ou metálica. A gente está agora na metade do módulo de metálica ali, e é bem bacana a gente ver a evolução das pessoas e a gente querendo trabalhar nisso. Então, o foco agora é criar profissionais, porque o que está vindo no mercado não tem condições. Os bons, os que entendem, está todo mundo alocado, e óbvio, né? Vamos segurar quem é bom. Então, infelizmente, é uma realidade. É preocupante o nosso futuro em relação aos profissionais. Pouca gente se dedica a estudar, se dedica a melhorar tecnicamente. Especificamente das outras disciplinas, eu não sei o quanto, mas eu vejo que eles participam bastante de treinamentos e tal. Metálica, eu posso garantir que eu tenho foco na melhoria, sim. E eu tenho pessoas que trabalham comigo há muitos anos, já vieram da Textil,
quando eu trabalhei lá. Então, a gente vê a evolução, e eu quero que eles evoluam. Então, mais uma vez, está na mão do gestor fazer acontecer. Se a gente não estimula, não cobra, nas nossas avaliações, cara, você tem que saber tal coisa, vamos fazer um treinamento, está lá como um plano, como esqueci a palavra, um plano de desenvolvimento. No próximo ano, durante o ano eu vou monitorar, mas na próxima avaliação tem que ter acontecido alguma coisa. Então, a pessoa só cresce, estimulada, obviamente, mas ela tem que querer. E, assim, para estar na equipe, tem que se desenvolver. Senão, a gente não vai ter condições de continuar fazendo projetos desse jeito. A questão do gestor ou de alguém dar essa estimulada. Eu vou contar uma história aqui, que é o seguinte, o que eu vejo é mais a parte de engenharia. Eu vou dar um exemplo aqui, tem gente que vai saber o que eu estou falando, que é o seguinte, no ano 2000, eu participei de um projeto, que era um projeto diferenciado, e um dos assuntos que tinha lá, tinham vários, um dos assuntos era a questão de vibração em piso. Aí o que acontecia? Naquela época, a NBR 8800 tratava ainda daquela maneira muito simplificada, como tratou até 2008, questão dos 5 Hz, etc. Só que eu, com a pessoa que estava até comigo, eu vou falar as palavras que a gente falou para a gente descobrir, se a montanha não vai a Maomé vai na montanha. Ele sabe quem é que eu estou falando. E aí, o que acontece? Nós fomos para os Estados Unidos e descobrimos o assunto numa das conferências lá no NSCC, a gente descobriu um design guide, que era o Design Guide 11, para fazer a vibração em piso diferenciado. E isso mudou tudo, mudou a obra, você entende? E isso que eu, às vezes, não vejo. Eu não estou falando na questão de desenhos, não é isso. Eu faço a parte técnica de engenharia mesmo, que isso, às vezes, não tem. Então, eu fui estimulado por uma pessoa, a gente foi lá e descobriu essa diferenciação que eu acho que poderia, acredito que vocês estão fazendo, você colocou agora, que eu acho que as empresas de projetos deviam fazer. É porque tem que ter, eu sei que tem que ter investimento para isso, tem que ter, para ir para fora tem que ter, né? Mas isso que é o diferencial, entendeu? Isso foi o diferencial. A gente não se acomodou em usar o que estava escrito na norma NBR 8800, a gente foi além. E indo além, a gente até naquele momento podia não estar sabendo se a gente estava fazendo o melhor possível. Realmente a gente nem sabia muito bem no momento, mas que nós fizemos diferente, a gente fez. E é isso que eu gostaria de ver, né, na comunidade nossa de engenharia como um todo. Era mais isso, Sheila, só. Tá bom? Mas eu entendi, o que você colocou é super importante, a estimulação, porque quem não é estimulado... Está na zona de conforto. Não funciona. Se até os filhotes têm que ser estimulados, né? Se no filhotinho a mãe não lambe, ele não faz a necessidade dele. É assim. Então, é isso, gente. Não, é isso mesmo. Valeu, obrigado. A gente tem essa preocupação de desenvolver. É um dos itens, está até na nossa avaliação anual, de inovação, de melhoria, o que você pode, é cobrado, o que você pode fazer para ajudar nessas melhorias. Não é inventar a roda, né? Não quero que invente o software novo, não precisa. Dentro do que a gente faz, o que a gente pode melhorar. E é assim que foi surgindo essas melhorias. Pessoal, mais alguma pergunta? Uma salva de palmas, Sheila Lanuto. Obrigada, gente. Muito obrigado.